rápido. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a reunião das comissões, reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião extraordinária desse dia 14 de janeiro de 2021. Inicialmente farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata de reunião extraordinária número 1/2021. Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 10h30, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Baldi e Diego Ider Maciel. Eleição para os cargos de presidente e vice-presidente. Presidente Jair Locatelli, vice-presidente Daiana Vanessa Baldi, leitura... Só um pouquinho. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 1/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento de dívida ativa aos contribuintes em débito com o Fisco Municipal. Projeto de lei número 2/21 institui o turno único no serviço municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 303/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação temporária e institui cadastro de reserva para contratação temporária destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público nas escolas de rede pública municipal de ensino. Projeto de lei número 4/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial e de excepcional interesse público até 40 monitores de creche. Projeto de lei número 5/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, até 2 secretários de escola. Designação dos relatores que analisarão os seus relatórios e preferirão seus votos na próxima reunião das comissões permanentes. Projeto de leis número 1 e 3/21, Diego Maciel. Projeto de lei número 3, 4, 5, vereadora Daiana Vanessa Baldi. Nada mais a ser tratado. Foi encerrada a presente reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Alguma discussão sobre a ata? Coloco em votação a ata número 1/21. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 01/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o Fisco Municipal. Projeto de lei número 2/21 institui o turno único no serviço municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 3/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação temporária e institui cadastro de reserva para a contratação temporária destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público nas escolas da rede pública municipal de ensino. Projeto de lei número 4/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial e de excepcional interesse público até 40 monitores de creche. Projeto de lei número 5/21 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente sob regime emergencial e excepcional interesse público até 2 secretários de escola. Nesse momento, os relatores farão os relatórios, análise e preferirão seus votos. Projeto de lei número 1/21, solicitamos a orientação técnica desse projeto. Então, é um projeto que autoriza a execução, o Executivo Municipal a proceder à concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes e débitos com o Fisco Municipal. O primeiro ponto que se deve ressaltar nesse projeto, que conforme o conteúdo dele, é um projeto unicamente para parcelamento dos débitos. Ele não contempla o parcelamento, nem anistia
de juros e multa. Aliás, o parcelamento não contempla anistia de juros e multa entre os contribuintes inadimplentes e a Fazenda Pública. O parcelamento, então, ele decorre de crédito tributário e não tributário, sendo que é plenamente possível, sendo que a principal finalidade é possibilitar, então, que o devedor contribuinte possa quitar os seus débitos de modo menos oneroso, gerando ao município a possibilidade de receber os seus créditos sem a necessidade de valer-se da execução fiscal. A execução fiscal, como todos sabem, é um procedimento demorado, que demanda tempo, custos mais elevados para a administração pública. Mesmo assim, sempre orientei no sentido de que não se tomasse essa medida como uma medida corriqueira, né? Uma medida excepcional com data de início e fim para terminar. No município, o parcelamento ocorreu desde 2012. No ano 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E agora? A diferença só que teve, a maioria das vezes foram 24 e 36 vezes. Uma única vez foi em 12 vezes. Esse ano, então, foi em 60 vezes, porém, tecnicamente, não há nenhum problema jurídico para que se seja nesse prazo. Não há vedação no CTN ou qualquer legislação a nível nacional. Inclusive, a União adota este prazo e diversos outros municípios. A União, por meio da Lei número 9.964 de 2000, no artigo 12. Outra situação que o projeto ele veio com a confissão de dívida, os elementos da confissão de dívidas, que é um instrumento, é o documento que tem que ter entre a administração e o contribuinte, de que forma será, as parcelas, enfim, coisas que tem na lei, e isso já foi uma orientação desta casa há alguns anos. Então, o projeto ele veio com essa situação. O que mais? Em relação ao impacto financeiro, havia uma discussão de entendimentos. Durante todos os anos não foi exigido. No ano 2019, houve uma orientação do IGAM pelo entendimento de que seria uma renúncia de receita. Houve uma discussão grande naquele ano de que poderia ser. Não era o meu entendimento na época, mas, enfim, toda vez que o IGAM apresenta um entendimento diferenciado, eu apresento aos vereadores para discutir e eles tomarem a decisão junto comigo do que seria o ideal a fazer. Então, na época, nós enviamos essa orientação para a Procuradoria. A Secretaria Municipal de Finanças enviou uma resposta para nós de que, no entendimento da Secretaria na época, não haveria uma renúncia de receita, porque se estaria entrando créditos de outros anos e também, muitas vezes, não se conseguiria executar e receber esses valores. Então, o entendimento é de que realmente não haveria essa renúncia. Como foi um consultor do IGAM que deu esse parecer de que haveria uma renúncia, eu liguei para ele e pedi se o entendimento dele permanecia ou foi alterado. E ele me disse que não, que realmente não há renúncia, que ele estaria alterando o entendimento dele, porque justificou. Não se está pegando o valor nominal e dividindo por meses. Está se atualizando, corrigindo ele e então dividindo. Então, esse entendimento é de diversas situações a nível nacional também. Então, nesse sentido, a princípio não pedi o impacto, né, mas vocês podem discutir em relação a isso. Juridicamente não tem nenhum problema. A natureza jurídica, então, dessa pendência da dívida ativa, por não ensejar o município a expectativa de executar a sua política, e em vista dessa expectativa de não recebimento, então, que não poderia ser considerada como, então, a dívida, a renúncia de receita. Juridicamente não há problema algum para que se vá à votação da forma como se encontra. E a questão do mérito, valores, prazo, enfim, toda a situação compete aos vereadores analisar. O relator é o vereador Diego. Bom dia a todos. Com relação à questão jurídica, ao mérito, eu entendo que foi muito bem colocado e explicado pela procuradora, então pela doutora Cristina, entendo da mesma forma que ela. Eu só analiso e gostaria, antes de proferir, e para conseguir proferir o voto, entendo que é necessário que a gente ouça
a secretária de Finanças do município e talvez até o procurador jurídico, no sentido de o porquê das 60 vezes, né? Historicamente sempre foram 24 ou nos últimos 2 anos 36 vezes. E inclusive recebemos manifestações nesse sentido, né, de contribuintes de que isso pode estimular de certo modo ou tornar quase que mais vantajoso você não pagar em dia algum débito com o município para vir aqui parcelar então em 5 anos, né? E sem juros, porque você corrige o juro até a data da negociação e dali para frente você tem esse valor congelado, paga parcelas fixas. Então, entendo que seria mais prudente e teria um zelo maior para com o erário público, uma vantagem maior para o município se essas parcelas não fossem tantas, né? não fossem 60 vezes. Ou que houvesse um escalonamento, conforme o montante da dívida vai se aumentando a possibilidade de parcelas, algo nessa linha. Então, gostaria de, antes de... entendo que não tem condição de proferir o voto de relatoria nesse momento, sem antes ter essas informações um pouco mais detalhadas da Secretaria de Finanças e da Procuradoria do município do porquê de 60 parcelas, né? E se de fato não ocorre, isso não acaba estimulando de fato alguém olha, não pago, vou lá, negocio, e aí pago parcelado, com parcelas baixas em 5 anos. E aí quem paga em dia acaba se sentindo muitas vezes um pouco, vamos usar um termo um pouco chulo, um pouco idiota de pagar em dia, sendo que depois tem a possibilidade de pagar em tantas parcelas esse valor. Então esse é o que eu aponto como relator desse processo, que não tem nenhum problema jurídico nele, concordo com a procuradora, mas que há necessidade de um esclarecimento maior do porquê 60 vezes não seria mais prudente, então, que fizéssemos em menos vezes. Como nós estamos em reuniões extraordinárias, né, só gostaria de sugerir aos relatores, então, no caso de convocação, num caso desse, numa sessão normal, nós temos 30 dias para um projeto de regime de urgência, né? E um tempo indeterminado aí não tem problema nenhum. Nós poderíamos ter convocado o secretário já para essa reunião, mas o relator tem toda a liberdade de fazer, né? Os relatores, mas tudo tranquilo. Como não tem o parecer do relator, vamos ter que fazer outra reunião extraordinária, então, de comissão, para ouvir, e daí tem que convocar a secretária e o procurador jurídico. Projeto de lei número 2/21. Esse projeto recebeu 2 mensagens retificativas e solicitamos também, então, a orientação técnica desse projeto. Então, a primeira mensagem retificativa foi uma sugestão dessa casa, uma sugestão técnica em relação à cláusula de vigência, pois havia ela em 2 artigos, então achamos por bem tornar mais objetivo e alterar somente para o último artigo, que esta lei entra em vigor dia 1º dia útil subsequente à data da sua publicação, com eficácia até dia 28 de fevereiro de 2021. Essa mensagem ela propôs a modificação para aperfeiçoar a técnica legislativa e em nada alterou o conteúdo do projeto. A outra mensagem retificativa eu vou ler agora, em um primeiro momento, porque ela ainda não foi lida, foi recebida na data de ontem. Os relatores e vereadores, pelo que chegou a mim, procuraram o executivo pedindo alteração e por isso, então, ela veio aqui a tempo dessa reunião de comissões para poder discutir e votar em seguida, se assim os vereadores concordarem. A mensagem retificativa diz o seguinte: senhores membros da Câmara Municipal, senhor presidente, dirijo-me Vossa Excelência para solicitar-lhe as providências necessárias para que, por ocasião da discussão e votação do projeto número 2/2021, que o mesmo seja considerado com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído turno único contínuo de 6 horas diárias no serviço público municipal, a ser compreendido no período entre as 6 e 12 horas de segunda a sexta-feira. O turno único aplica-se a todo e qualquer servidor que executar tarefas externas mediante determinação expressa de cada secretário da pasta.
Parágrafo 2º. São obrigatoriamente abrangidos pela presente lei os servidores abaixo relacionados. Inciso 1º, servidores braçais. Inciso 2º, operários. Terceiro, instaladores hidráulicos. Quarto, agente de endemias. Quinto, agente comunitário de saúde. Sexto, operadores de máquina. Sétimo, monitores lotados na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Agricultura. Parágrafo 3º, todos os demais setores e serviços administrativos permanecem com o seu horário normal. Então, agora eu vou passar para minha orientação técnica e do IGAN também, que foi a mesma de dezembro do ano passado. Em relação à técnica legislativa, houve a correção. Toda vez, e esse é um entendimento que quando há a questão de horas que são exercidas, não são exercidas, devem ser compensadas, mas o gestor tem esse poder discricionário de adotar a medida que foi estabelecida. A questão de comprovação documentalmente dos números da economia se mantém da mesma forma como foi nos outros anos. Não tem a questão de números, mas a justificação na exposição de motivos, e que essa pode ser analisada pelos vereadores, e não alterou nesse sentido, de que é em função da saúde dos servidores, porque exercem atividades externas, desprovidas de cobertura, na maioria das vezes, expondo esses a altas temperaturas do período da tarde, de modo que o horário proposto preserve a saúde dos servidores e não acarreta prejuízos na produtividade. Também a economia de pneus, peças e seus componentes, ocasionando inclusive o aumento da vida útil de maquinários. Então, a redação em si do projeto não há nenhum problema jurídico em função das mensagens retificativas recebidas, e a questão da análise de documentação ou não da situação, porque os vereadores, sempre a parte técnica, eu solicito documentação, mas quando não vem a documentação, ou mesmo que vir, os vereadores, especialmente os relatores, são responsáveis por fazer as diligências, conversar com os secretários, verificar a situação, a realidade local e poder trazer essa instrução do processo legislativo à Câmara. Então, juridicamente, sem problemas, pode ir à votação. Também o relator é o Diego. Da mesma forma, tendo que concordo com a orientação da procuradora, projeto quanto à técnica, quanto à legalidade, sem nenhum problema. As mensagens retificativas que foram enviadas pelo prefeito, elas fizeram os ajustes que entendemos necessários no projeto para que ele abranja, contemple os servidores, todos os servidores que exercem de fato atividades externas, né? Inicialmente, o projeto enviado deixava alguma dubiedade, alguma margem para dúvida com relação aos agentes de saúde e de endemias, que poderia ser entendido, né, que não estariam contemplados no projeto. Nós fizemos algumas diligências no dia de ontem, então conversamos com o prefeito, com o vice, com a secretária de administração, com a secretária de saúde. Eles manifestaram que a intenção sempre foi incluir todos esses servidores, né, no projeto, e de pronto atenderam um pedido que era nosso, era meu, do Gilmar, do próprio Flávio, do Edivan, do Luiz, enfim, do Paulinho também, de que fosse expressado, né, que o projeto trouxesse de forma expressa os cargos que estariam contemplados, para não deixar nenhuma dúvida. E de fato, o prefeito atendeu o pedido, mandou a mensagem retificativa, então meu voto é pela aprovação, né, desse projeto. Voto favorável do relator. Peço à vereadora Daiana, então, se acompanha o voto do relator ou não. Nós temos 3 votos. Deixa eu acompanhar o voto. Acompanho, sim. Favorável. Também vou acompanhar o voto do relator, e o projeto número 2/21 está apto para ir à votação na sessão extraordinária de amanhã. Projeto de lei número 3/21, solicito a orientação técnica também desse projeto. Esse projeto ele visa conceder a autorização ao executivo para a contratação emergencial e cadastro de reserva destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público nas escolas da rede pública municipal. Seriam, então, autorizado a contratação de até 60 professores.
A orientação técnica sempre foi no mesmo sentido, não é diferente nesse momento em relação à importância da realização do concurso público. A regra é o concurso público, a exceção é uma contratação emergencial, deve ser sempre um fato atípico, mas nesse caso não pode ser utilizada quando é professores ou demandas permanentes, para suprir demandas permanentes, aliás, ocupando necessariamente por servidores efetivos. O cuidado, quando não se pode utilizar o concurso público, é para a questão do emergencial, ver se não tem um concurso público em vigência. Havendo concurso público em vigência, mesmo sendo chamado todas as vagas, é necessário que os posteriores sejam, então, nomeados. Senão, ocorre o direito subjetivo à nomeação do concursado. No caso concreto, eu solicitei essa informação em relação ao concurso, se haveria um concurso em vigência ou não. Solicitei também os documentos da aposentadoria, porque esse é o papel, então, da parte técnica, de solicitar os documentos para instruir o processo legislativo, e caso eles não venham, ainda tem os relatores e os vereadores que podem verificar em loco, diretamente no executivo, e verificando a questão da realidade local. Os documentos vieram para mim nesta manhã. Eu não analisei eles, porque não compete a mim verificar a questão da emergencialidade, nem do excepcional interesse público, então eu já repassei para a relatora analisar os documentos. A redação do projeto em si não tem problema, não tem nem impedimento jurídico, por ser até 60 vagas. Teve momentos no executivo que também teve números expressivos em que foi solicitado. Nós temos um diferencial, essa questão de que não pode haver gastos públicos no ano, com a Lei Complementar 173. Então, eu até vou ler aqui para não dizer que fui eu, somente eu, né, mas que o próprio IGAN coloca que cabe referir que recente Lei Complementar 173, publicada em 28 de maio de 2020, de que trata sobre o congelamento de gastos públicos em decorrência do estado de calamidade provocado pela pandemia da Covid-19. Especificadamente no inciso 4º do artigo 8º, determina que as contratações temporárias ficam excepcionadas das proibições de contratação se devidamente demonstrado o estado de excepcionalidade e temporariedade da contratação emergencial nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, compete aos vereadores verificar se é o caso de suprir essas vagas de forma emergencial. A questão do concurso público, ela pode ser posteriormente fiscalizada pelos vereadores, a contratação por meio do concurso após essas vedações pela Lei 173. Não há uma vedação para a realização do concurso público em si, talvez há justificativas do Executivo por não realizar esse ano, mas a questão do aumento do gasto público com criação de novas vagas efetivas, sim, há uma vedação e de efetivá-las nesse momento. A não ser, claro, sai um aposentado, nomeie-se um servidor efetivo, aí não se está aumentando um gasto público. Mas uma criação de uma nova vaga e o provimento dela nesse momento, sim, essa vedação. Então, juridicamente, a redação está ok para que seja a votação, competindo os vereadores a análise do caso concreto, da realidade local, da situação do município, da necessidade, do interesse público, e que a análise, então, passa a ser de vocês nesse momento. Esse projeto, a relatoria é com a vereadora Daiana. Bom dia a todos. Concordo com a procuradora, a parte jurídica tudo ok. Ontem eu fui atrás dessas situações, então, dessas 60 contratações emergenciais, e conversei com a parte que é de competência, como funciona toda a situação, e eles me colocaram o seguinte: são 60 vagas, 60 pessoas, né, 60 emergenciais, mas não serão contratados todos de uma forma geral na hora, todos juntos, né?
Nós temos que lembrar também da municipalização da Escola Estadual de Bela Vista, tá? Que pode vir acontecer, né? Que a gente vai precisar também mais profissionais lá para não acarretar no tempo de 22 de fevereiro, o início do ano letivo, né? Isso vai acabar atrasando. Temos também aposentados. Tenho aqui, se os meus colegas quiserem, os vereadores quiserem dar uma olhadinha, tenho também tudo aqui. Ontem eu fui atrás para ver bem certa a situação. São para cargos, então, para as creches, tá? Escolas de pré-escola, pré-escola 1, pré-escola 2, né? E de 1º a 9º ano. Então, isso é dividido entre essas categorias, tá? E são professores de pedagogia, letras, história, geografia. Nesse momento, também, o município não tem professores de língua estrangeira e inglês concursados, né? Vão ter que ser chamados também. E esse ano é um ano onde a gente não pode fazer concursos públicos para assumirem esse ano, né? Então, eu achei interessante. Gostaria também de ver a opinião de todos, né? Mas eu acredito que seria mais ou menos isso, o que eu teria, né? Aí seria para os lugares também dos aposentados, né? Que vão sair, então, para poder ingressar esses professores emergenciais, então. Não sei se o pessoal da comissão quer ouvir o secretário, que está presente, ou querem deixar para outra comissão, ou vamos ouvir o voto da relatora. Bom, vocês veem isso aí, né? Tu quer botar agora, Dael? Acho que é importante ouvir, claro, mas de repente a Dael vota, né? E daí depois a gente... O voto da relatora, então, é favorável. O voto da relatora... Favorável. Diego? Eu, sem nenhuma dúvida, entendo que essas contratações de novos professores ela é necessária. Não podemos deixar desguarnecidas as escolas do município. Tenho algumas dúvidas com relação várias dúvidas, na verdade, com relação ao projeto. Talvez o secretário, o Guti, possa esclarecê-las, né? E gostaríamos também de ouvir o representante dos sindicatos municipários, aqui que você faz presente, o Eduardo. E acredito que seja importante também, mas é uma decisão da comissão, isso, que também a gente possa ouvir o Conselho Municipal de Educação com relação a isso. Chama atenção realmente o número de vagas e acredito que sim, de fato, sejam necessárias, mas talvez se puder ter um esclarecimento um pouco mais detalhado com relação às aposentadorias, talvez a DAIA tenha esses documentos em mãos, né? O projeto de lei cita 16 aposentadorias solicitadas em 2020, se elas já foram implementadas, se já estão aposentados esses profissionais, se ainda não, quando, né, em que período que eles vão entrar em efetiva aposentadoria. Se a necessidade de ter cadastro de reserva, né, para a questão de professores. Também acho que é importante, existe a possibilidade de suplementação de horas, né, de carga horária para os professores que já são do quadro efetivo, que tem 20 horas. Eles podem, a legislação permite que eles tenham suplementação de carga horária. Então é importante, eu acredito, até pelo zelo com o recurso público e com o Instituto de Previdência também no município, isso é importante colocar, a gente saber se não tem possibilidade de, ao invés de contratar emergencialmente, ainda fazer suplementação na carga horária dos professores que estão no quadro nesse momento, né? Se o secretário puder nos esclarecer com relação a esse sentido também. E se tiver como nos esclarecer com relação para quais educandários, talvez essa informação seja mais complexa, né? Existe um levantamento maior, né? Mas para quais educandários essas vagas são necessárias e para quais áreas do conhecimento. Por exemplo, há 5 professores para a área de letras, 3 para a área de história, vão ser contratados... Pode passar na mesa, né? Se organiza melhor. Se vão ser contratados todos agora, nesse primeiro momento, ou ao longo do ano, ou quantos vão ser no ano, e também
da leitura da lei complementar, né, da lei federal 173, né, que tinha, acho que o artigo 8º, inciso 5º, então, ele não veda, né, a realização do concurso. Se tem cargos em vacância, a lei permite a realização do concurso público. Isso sempre é mais vantajoso para um município e se a administração já estuda essa possibilidade, por que já não é realizá-la de imediato? Então, esses são esclarecimentos, né? Gostaria que o senhor fizesse para todos. Acho que são dúvidas que também a próxima comissão vai ter também, né? Secretário Luiz Gustavo. Oi, bom dia então aos nobres vereadores, parabéns aos que foram eleitos e reeleitos, né? Eu acho que a gente pode fazer um trabalho bem bacana, né? Entre os dois poderes e me coloco à disposição sempre que precisarem para algum esclarecimento, a gente vai estar aqui, vamos conversar e vamos nos entendendo, vamos embolando, como eu digo. Bom, essa questão da contratação emergencial, então, dos 60 professores, primeiro vamos por partes, né? Eu sou muito didático, né? Eu sou professor, né? Eu acho que essa questão da 173, né? De preferir realização de concurso, a questão é que o concurso demanda uma certa período de tempo que nós não vamos ter em 2021. Tá? E vai ser, já que vai ser através de um processo seletivo, vai contemplando todas as áreas e nós vamos chamando conforme vai precisando nas escolas, porque nós não temos hoje quantas turmas vão fechar, porque as matrículas estão andando ainda. Então, a gente não tem o entendimento se vai ter 3 turmas lá na João Padilha de primeiro ano, vai precisar tantos professores. Agora, se tiver só uma turma, vai precisar menos. Né? Então, por isso que a gente fez de várias áreas, né? E com o cadastro de reserva, né? Para ter já o entendimento que, se aumentar as turmas, a gente tem o professor disponível. Concordo contigo, sou professor de carreira, que é interessante sempre ampliar as horas de quem já é nomeado, né? Mas nós estamos num ano diferente, e foi um ano diferente, as eleições atrasaram, foi em dezembro, e a gente ficou meio sem tempo, né? Lembrando que nós precisamos começar a aula dia 22 de fevereiro, em função dos 200 dias ou das 800 horas que o MEC exige, né? Mas antes disso já há formação. Esses professores que vão passar pelo processo seletivo, eles vão ter que fazer as formações que a gente faz. Ainda mais que a gente está implantando uma certa um processo de tecnologia, de melhoria, com internet, com lousas que veio da outra administração, né? E tem muitas outras coisas que a gente quer implementar nas escolas, nesse nível de tecnologia, né? E que os nossos professores não têm uma formação ainda, né? Então, essa formação também vai ter que ser feita. Sobre o prazo, né? A questão de ser 60, né? Ela, na verdade, tem contratos, são 27 contratos que vão encerrar agora em 2021, né? Dezembro de 2021 eles encerram, certo? Então, a ideia de ser 60 era justamente para otimizar esse processo, para não precisar realizar outro no final de 2021. Né? Então, porque isso demanda várias horas de serviço, né, para a elaboração do edital, recebimento das inscrições, homologação, elaboração das provas, impressão das provas, aplicação e correção das provas, análise dos recursos e além de todas as publicações legais. Então, a questão aqui é tempo. Né? Estamos no limite, né, para essa questão. A questão do inglês. O inglês é obrigatório nas escolas. Tá? Então, nós hoje não temos mais, porque os contratos de vigência encerraram em 2020. Certo? E não tem prorrogação, não foram prorrogados. Por isso que nós precisamos, então, fazer
esse processo seletivo devido à obrigatoriedade pela BNCC, né, pela LDB e pela BNCC, que as escolas têm que oferecer o inglês. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Eu acredito que, na medida do possível, quero responder aos questionamentos. Entendi também que desses 27 contratos que encerram em dezembro de 2021 seriam chamados, então, início de 2022. Isso. Mas aí isso também já demonstra, então, que não há interesse de concursar nesse período. O concurso para o próximo ano? Isso, ele só é inviabilizado por causa do tempo, né? Poderíamos fazer concurso, né? Mas na verdade, são 27 professores. É aquilo que eu digo, a gente não tem ideia da demanda. Pode ser que dê 20, ou pode ser que vá a 35, vá a 40, né? Nós estamos assumindo Bela Vista, né? Então tem mais professores que nós vamos ter que contratar nesse sentido, né? Então a gente não tem ideia de quantos nós vamos utilizar, justamente por isso. Não fechou as matrículas ainda, temos Bela Vista, né? Eu acredito que, não sei se o sindicato presidente, se é possível ouvirmos nesse momento o presidente dos sindicatos municipários, ou se deixamos para a próxima comissão ouvir, enfim. Quer passar aqui? Bom dia a todos. Satisfação estar aqui novamente e aos novos edis, né, que tenham um bom trabalho, a quem se reelegeu, que continue seu bom trabalho e sempre que possível nós dos sindicatos municipais queremos estar presentes nas discussões. Nós não somos contrários à contratação emergencial, né? Bem pelo contrário, ainda mais se tratando de educação. Mas eu só queria, assim, até alguns questionamentos até já foram feitos aqui, mas eu vou só dar uma reforçada. Com relação à justificativa, né, do Executivo sobre a Lei Complementar 173, então ela veda, mas o concurso público pode ser realizado desde que seja para cobrir uma vacância, né, no caso. Então, e o concurso público, secretário Guti, me permite te chamar pelo apelido, para nós, servidores efetivos, o senhor também ele é 110% interessante no sentido da contribuição para o nosso fundo previdenciário. Hoje o nosso passivo com contratações emergenciais já passa da casa dos milhões, não tem nem como... E eu quero me aposentar. E eu também pretendo me aposentar. Então, o contrato emergencial não contribui para o fundo, né? Ele contribui para o INSS. Então, a gente sai perdendo, o servidor efetivo sai perdendo. Então, quanto mais concursos a gente tiver, melhor vai ser, né? Então, nesse sentido, assim, do concurso, né? A questão da ampliação de horas, eu recebi muitas mensagens de professores, né? De colegas nossos com relação à ampliação de horas. Se, com a contratação emergencial, essas ampliações de horas não seriam repassadas, a maioria, para esses contratos emergenciais. Então, daí já fica... É um questionamento, mas já é uma ideia a se pensar, né? Se dá a possibilidade de ampliar quem está no quadro efetivo, né? Daí, se não der, claro, chegou no limite, ele não deu, então passa para os emergenciais. O início das aulas, isso está garantido que nós vamos ter o início das aulas agora em fevereiro, por causa da pandemia, já questão de vacina e questão de toda a segurança, né, para os alunos, para os professores, né, nas escolas. Isso aí também é algo que com certeza já está sendo discutido, né, no Executivo. Então, só fica um ponto de interrogação, vai iniciar mesmo 20 de fevereiro, não vai, enfim, que, claro, compete ao Executivo, né, mas é só um questionamento. Contribuição do fundo, já falei. Basicamente seria isso, né, nós não somos contrários, a gente apenas quer esclarecer essas dúvidas aí que nos foram enviadas pelos colegas, né, pelos sócios e não sócios, professores, com relação à contratação emergencial. Obrigado. Posso falar na comissão?
Depois daí tu adianta já, né, da outra comissão. Sim, não, tranquilo. Eu acho que assim, ó, esse debate aí é importante, né? Talvez convidar também o Conselho da Educação, o Dudu e o professor, hoje secretário, e a gente não se emite de vir fora do horário, aí, num outro dia, e a gente colocar no papel, como a gente pediu ontem, uma mensagem retificativa para o turno único, talvez colocar bem específico ali, olha, vai faltar 2 lá em Bela Vista, vai faltar 2 na Operária, vai faltar 3, né? Vai faltar 3, bem específico, o nome dos servidores que estão se aposentando. Aí entra o Dudu, olha, quando abre uma vacância ali, né? Pode fazer concurso, isso? Né? Sentar e ver bem certinho, talvez não precisa 60, mas pode fazer um concurso, chamar tanto, pode chamar esses emergenciais 40, que seja, né? Eu acho que vai um tempo mas pode ser essa semana, não dá tempo, mas semana que vem a gente da nossa comissão está disposto, não tem problema nenhum. Ah, tá. Como eu falei, né? A gente não tem ideia ainda quantos vamos precisar, porque nós não temos turmas ainda terminadas. Foram feitas as matrículas pela primeira vez no município, foram feitas online, mas existem aquelas matrículas que vão entrar em fevereiro também, né? Então a gente não sabe se vai 2 na João Padilha, mas podemos fazer, mas aí tem que começar a aula. Dudu, a questão da aula, no início, nós precisamos cumprir os 200 dias ou as 800 horas. Né? Eu acho que o MEC o ano passado foi a questão das 800 horas. E o MEC já disse que pelo menos 50% tem que ser presencial. Tá? Então a gente está adequando todas as escolas, está fazendo os COI, né? Estamos botando o tapetinho, né? Estamos deixando redondo para que aconteça o início das aulas. A questão do concurso, concordo contigo, eu acho que é importante e tem que ser feito, né? Justamente por causa do nosso fundo, né? Como eu falei, eu quero me aposentar, eu estou com 57 anos, pô, daqui a pouco não tem mais dinheiro para nos pagar, né? Só que em virtude do tempo, né? E em virtude também, a gente está ampliando quem pode, mas daí eu tenho 20 no município e 20 no estado. Pode ser ampliado? Pode, nós podemos fazer até 60, se for 20, né? Mas daí eu tenho que ver no estado, tenho que ver a cedência. Eu dou aula aqui, dou aula em Tiradentes, dou aula aqui, dou em Bom Progresso. Então são várias situações e são poucos profissionais, né? Os professores ao longo dos anos foram largando fora, né? Então, inglês, por exemplo, nós temos 3. Em todo município tem 3 formados em inglês. 3. Então, provavelmente vão ser sempre os mesmos, até vir novamente, né? Assim, falta professor de ciências, falta professor na minha área, que eu pensei que é a história, que eu pensei que estava cheio, também está faltando, né? Por isso que a gente vai, então, para o processo seletivo. Desculpe a minha ignorância, mas contratação emergencial e processo seletivo é a mesma coisa? Porque essas pessoas aqui, para suprir essas 60 vagas, vai haver um processo seletivo, vai haver um concurso. Né? É isso, né? Processo seletivo. O concurso ele é diferente. A contratação processo seletivo, visando a imparcialidade, a administração ela não indica, é feito um procedimento. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade, então, né? Ainda mais numa época difícil, de tentar um emprego, né? Mesmo que não contribua, né? Mas eu acho que o concurso tem que sair e nós vamos fazer, sim. Ok? Só para complementar um pouco, aqui eu sempre defendi concurso público, né? Penso que sempre vai ter que ter algumas vagas de contratação emergencial para casos esporádicos. Mas o que a gente conversou com a administração, nós não vamos fazer um concurso para professor, somente. Vamos fazer um concurso público, né? Para toda a demanda que existe a nível do município.
Eu não sei se vai ser feito ainda nesse ano, talvez se faça esse ano para chamar, porque por causa da legislação algumas coisas não podem ser chamadas esse ano. Ou faça início de ano que vem para o seguinte. Então, por causa disso que aqueles cargos que encerram no final do ano, talvez você faça algum curso, mas vai se chamando no decorrer do ano seguinte. Então, foi amplamente esclarecido essa questão, né? Nós já aprovamos aqui contratação emergencial de professor para 100 professores, né? Aqui nessa casa. Eu aprovei. Mesmo sendo contra, mas se a ideia era essa da administração anterior e agora nesse momento dessa administração, eu não penso de prejudicar, até porque tem coisas que têm que ser feitas agora, logo em seguida, com alguns professores. Então, essa é a minha posição. A vereadora, algum questionamento ainda para os vereadores de Ivan? Senhor presidente, eu quero aproveitar o momento que a gente está aqui, agradecer a presença do professor Guti, né, que está aqui nos esclarecendo alguns itens em relação a esse projeto. E me chamou a atenção, professor Guti, eu também quero dizer que eu sempre votei a favor da contratação de professores, médicos, isso são coisas muito importantes e as coisas não podem parar por causa disso. Um colégio não pode fechar por causa da falta de um professor. Um posto de saúde não pode fechar porque não tem médico. Então, mas não podemos agora aqui numa sessão extraordinária nós votar aquilo a toca de caixa, não. Nós temos que discutir, porque nós temos muitas pessoas nos acompanhando na sua casa. Essa sessão nossa aqui, ela está sendo transmitida via Facebook, então tem muitas pessoas que estão acompanhando. Como que eu, vereador, vou chegar aqui e vou aprovar uma coisa que é toca de caixa? Não, nós temos que discutir muito bem, amplamente, né? E a sua presença aqui veio de uma forma oportuna, né? Porque nós somos de duas comissões e nós também iríamos, na outra comissão, nós iríamos lhe questionar, mas já que está aqui, vamos aproveitar e fazer numa discussão só. Me chamou a atenção aqui, professor Guti, até eu peguei, anotei na minha agenda do telefone aqui, a questão do seguinte, que diz assim, a seletiva, os professores vão passar por uma forma seletiva, mas de uma forma simplificada. Não, eu acho que não, o professor não pode passar numa seletiva de uma forma simplificada. Eu acho que o professor, ele tem que provar que tem condições também de ser professor também, né? Não podemos também contratar só porque é um ano atípico, um ano estranho, que todo mundo está estranhando esse momento, vamos aprovar. Não, ele tem que ter condições também para passar numa seletiva, né? Assim, por exemplo, qual é que vai ser o critério da seleção dessa seletiva? Já disse que é um processo simplificado. Mas como? Vai ser numa prova, numa análise de currículo? Ele vai ser entrevistado? Seria importante a gente esclarecer isso, professor Guti, porque, como eu já disse, tem muitas pessoas que estão em casa escutando, né? E também a nossa procuradora já colocou a questão também do concurso, se não tem gente esperando no concurso. Como não tem, então não tem o porquê a gente não aprovar. Eu estou aqui para aprovar o projeto e vou aprovar, mas são questões que a gente tem que discutir. Seria isso. Claro, vereador Edivan, com certeza, vamos esclarecer. Olha, eu sou bem sincero em dizer que, para mim, o processo simplificado, ele é aquele que não exige, por exemplo, a análise de títulos, né? É só uma prova. Estou enganado? Juridicamente falando, sempre foi assim, dessa forma, e é em todos os municípios, processo seletivo simplificado, porque não é concurso público. Exato. Então, por isso, o processo é seletivo simplificado. Uhum. Fora esse, é o concurso público. Agora, a forma como realizado, aí já é com a administração, como seguem a lei, mas eu não sei dizer como funciona. A ideia é contratar os melhores, né? Por isso que vai ter uma prova, né? E essa prova, essa avaliação, né? Ela vai ser montada dentro da melhor forma possível, né? Vai ter a parte diversificada, a parte específica, né? Porque o professor eu sou de história, se eu fosse fazer, eu ia me candidatar a professor de história. Vai ter a parte específica para professor de história. Daí vai ter a parte do entendimento de alguma lei municipal, né?
Tudo isso faz parte da normal, né? Um concurso normal, né? E a outra coisa que tu pediu, não me lembro, desculpe. No caso, o critério que vai ser a seletiva, no caso, né? Vai Sim. ser por... Aí por colocação, né? Isso. Os primeiros vão ser chamados primeiro, aqueles que não aceitarem passa para o próximo, né? E assim sucessivamente. Mas essa questão também do critério da seleção, professor Guti, ele vai ser um critério, vai ser uma prova, ele vai ser analisado, prova com nota. Análise de currículo, junto com uma entrevista, vai ser mais ou menos isso. Então, isso, mais ou menos isso. Isso é importante a gente esclarecer para as pessoas que tem, como eu já disse, né, tem uma audiência, a nossa sessão, e tem muita gente também que está interessada nisso. E também não é justo nós aprovar um projeto aqui, sendo que é um momento emergencial? Sim, claro que é. Até eu pediria, já que foi tocada a questão do concurso público, que essa seletiva, que ela valesse só um ano, então, daí. E a partir do ano que vem, se tivesse que renovar, que passasse aqui pela Câmara, que a gente está aí para nós aprovar o projeto, né? Mas se der tempo para fazer o concurso, o ano que vem, então, durante um ano, eu acho que tem como a Prefeitura e a sua Secretaria se organizar e tratar de fazer um concurso público. Eu concordo nessa parte, só que assim, né, vereador, vai ser um ano atípico de novo em função do Covid, né? Então, tudo isso demanda tempo, demanda trabalho, dinheiro público, né? 2 anos seria a melhor forma. E eu tenho quase certeza que essas 60 vagas nunca vão ser chamadas, né? Mas eu gosto de trabalhar sempre com uma gordurinha, né? E o processo, eu entendo esse processo seletivo como uma coisa muito democrática, né? Qualquer um que tenha a capacitação vai poder se inscrever e vai poder fazer a prova, né? Certo. Só salientando, também foi colocado da validade de um ano, mas nós sabemos que o ano letivo vai terminar em dezembro, né? Então é muito mais serviço depois, se por acaso não terminar. E não quer dizer que vai valer até final do ano que vem essa questão aí, porque com certeza nós vamos ter professores contratados anteriormente. Vereadora Dayana. Só uma colocação também a nível de gasto, né? Se nós fizermos isso, nós vamos ter que fazer, porque esse processo seletivo, querendo ou não, a gente tem muitos gastos para fazer isso, né? Porque é prova, e todos podem, na verdade, participar, né? Não vai ser uma escolha partidária, é uma escolha que todos fazem a prova e os melhores serão chamados, né? Então, eu acho assim, a nível de gasto também, né? Que a gente tem que observar um pouco. Certamente, vereadora Dayana, as suas colocações, elas estão certas, está dentro da nossa discussão. Mas se não há certeza do funcionamento, aliás, como é que vai ser, quais as normas que a Secretaria de Educação vai tomar em relação para reiniciar as aulas? Se há certeza que vai se iniciar o ano letivo de uma forma, pelo que a gente já está escutando, ele vai ser de uma forma diferenciada. Todo mundo sabe que é uma forma diferenciada, né? Mas nós estamos aqui avalizando, a gente está sendo favorável, a gente nunca vai votar contra um projeto desse, né? Mas a questão da discussão. Então, se é um ano atípico, se é um ano de incertezas, que não há certeza do amanhã para ninguém em questão da educação, a necessidade de nós lhe dar esse cheque em branco para o senhor de 60 vagas, há necessidade? Se não há certeza que vai ter aula. Olha, cheque em branco não, né? Eu acho que é tudo dentro da lei aí, né? Tudo a homologação do processo seletivo pela Câmara e o encaminhamento do Executivo para fazer, então, essa prova, né? Isso aí vai ser tudo dentro da lei. Eu acho que é só, até para a gente agilizar, né? Desculpe, eu trabalho eu não tenho conhecimento, às vezes, do trâmite, do métier dentro de uma Câmara, né, de uma discussão, mas eu acho que a possível prorrogação desse concurso
ele só entra, desse processo seletivo, ele só entra em choque com o concurso. Tá? Sim. Aí sim. Tá? Mas ele pode ser extinguido a hora que for. E daí se convoca o concurso. Está entendendo? No momento que a gente decidir pelo concurso, esse processo não existe mais, porque a gente não vai chamar mais gente daí. Tá? Ele só vai existir enquanto tu chamar gente. No momento que tu não chamar mais ninguém, vamos dizer que eu chamo 27 pessoas, né? Que é o que foi no anterior. Aí entra toda aquela questão de Bela Vista e tal, que eu não sei quantos vão ser ainda. Né? Mas no momento que, não, vamos optar pelo concurso, essas pessoas vão ficar na vaga, como é que chama ali, no cadastro de reserva, né? Mas não vão ser chamadas. Sim. Naturalmente, lá em 2022, está extinto. Não, eu entendo perfeitamente a sua colocação, só que eu também quero fazer mais uma pergunta, se essa sua previsão de 60, a contratação, né, de professores, digamos, lógico que não vai ser, né, existe a previsão, né, é só uma previsão, não é que não vai ter certeza que vai ser culpado. Mas isso seria, então, um planejamento já para o ano todo, então? Sim, para os dois anos. Para os 2 anos, não que cada mês, cada ano vem aqui para nos contratar professores. Não, é para 2 anos, 2021 e 2022. Tá certo, então, professor, obrigado pela colocação. Se não tiver questionamento, a vereadora Daiana já proferiu o voto favorável, como sendo relatora. Diego? Eu entendo que, analisando o papel da comissão, que é técnico, né, as colocações da procuradora, os esclarecimentos feitos, do ponto de vista técnico, não vejo nenhuma irregularidade no projeto. O voto meu acompanha o voto da relatora, no sentido de ser favorável também, com a ressalva que consta em ata, claro, né, que fique registrado também a manifestação aqui nossa, do próprio secretário, da importância de se realizar um concurso, preferência que se faça ainda esse ano. Só a favor, sim. E de que entendo também que não há prejuízo de prazo se aprofundar um pouco a discussão com relação ao ouvir o Conselho de Educação, como sugeriu o vereador Flávio, e imagino que vá solicitar isso na comissão de orçamento. Né? Eu vou acompanhar o voto da relatora, portanto, o parecer da comissão de Constituição, redação é favorável para que o projeto número 3/2021 vá à votação na próxima sessão. Solicito a orientação técnica sobre o projeto número 4/21. O projeto autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial de excepcional interesse público, até 40 monitores de creche. Então, no mesmo sentido dos demais, a regra geral sempre concurso público, o excepcional interesse público e a caracterização da emergencialidade são o que permitem a contratação emergencial, né, no momento em que há necessidade desses servidores de forma a não prejudicar o serviço público em andamento. Então, sim, é possível, mas quem faz essa verificação dessa emergencialidade, desse excepcional interesse público, é os vereadores. Lembrando, então, essa questão que o concurso público, no momento em que pode ser realizado e chamado, compete também à Casa Legislativa fiscalizar, né? E também a questão das contratações emergenciais. Não passa a ser uma carta em branco, nem um cheque em branco, porque compete aos vereadores, após a aprovação dessa lei, verificar junto ao Executivo cada contratação emergencial, se lá realmente é o caso da contratação no servidor emergencial, se a administração está contratando de forma equivocada, está colocando lá um servidor que deveria ser efetivo. Esse é o papel do vereador, de ir diariamente, né, em campo e verificar essa situação. Então, juridicamente, a recomendação é concurso público. A questão da contratação emergencial, ela está na lei justamente para suprir situações pontuais, atípicas, e essa caracterização da emergencialidade e do excepcional interesse público compete aos vereadores verificar. Também a
relatoria ficou com a vereadora Dayana. Concordo plenamente com a parte jurídica. Ontem também tive conversando com os responsáveis sobre os 40 monitores de escolas. Também gostaria de deixar bem claro aos meus colegas vereadores que há anos passados esse trabalho era feito por serventes, tá? Que não tem nenhuma formação na área da educação. Então, esses 40 monitores que, com uma vaga também, não de contratação dos 40, né, que nem eles nos passaram, mas também pela situação da municipalização do colégio de Bela Vista, né, da escola de Bela Vista. E esses monitores, então, que farão acompanhamento na sala de aula, onde os serventes faziam o acompanhamento. Porém, todos terão que ter formação em magistério ou faculdade em andamento, então, na área da educação. E seria isso da minha parte. Eu voto favorável. Alguma... Eu acho que só também dúvida para o secretário Guti com relação a gente viu que na lei municipal de plano de cargos e plano de carreira dos servidores, ele prevê 30 vagas para monitor, elas não existe contrato para isso hoje, então não tem ninguém na ativa, assim, nem emergencialmente, nem conversado nisso, né? O cargo existe, mas nunca foi provido. Nunca foi provido. Uhum. E essas 40 vagas, então, distribuiriam em todas as creches do município. Exato. Posso Claro, deve. É que assim, e isso o Conselho de Educação já apontou para nós, né? Hoje quem fazia essa monitoria eram as serventes, né? Então, tinha 10 bebês no berçário lá, tem o professor e tem 2 serventes trabalhando. Qual era o critério que eles estavam usando? Ser mãe, que é um critério maravilhoso, né? Mas não é um critério técnico, vamos dizer assim, né? Então, a ideia é, já que existe o cargo, né, vamos prover, tá? As e-mails vão voltar também, né, dentro dos critérios da endemia, da pandemia, a questão do Estado, né, aquela cogestão, aquela coisa toda, vai vir o decreto, né, a gente tem que andar na lei, mas bem no fim quem vai dizer se vamos voltar ou não é a saúde, né, a questão da pandemia. Mas as e-mails vão voltar também, com 50% primeiro, né, não vai ser integral, certo? Vai ser, uma manhã atende metade, na outra de tarde atende outra metade, e assim vai indo. E daí nós vamos precisar, esses serventes que vão sobrar, que não vão sobrar, mas vão mudar de função, né? Nós vamos usar na higienização, que vai ser muito importante, né? Porque nós estamos tratando com vida de gente pequenininha, tá? Então, esses serventes, hoje eles estão fazendo falta na higienização, né? Que tem que ser permanente, tá? Acompanha o voto, como é que votem? Ou querem a outra comissão? Tá. Professor Guti, eu queria aproveitar também já, porque esse projeto igual nós vamos discutir depois, e já que o senhor está aqui, para a gente adiantar também nosso... a questão como colocou o vereador Diego, relator, né, da outra comissão. Como é que o senhor vê a lei? Se a lei prevê, ela nunca entrou em vigor, a lei, quer dizer, ela entrou em vigor, mas nunca foi usada essa lei. Ela consta 30 vagas. Não teria como alterar, o senhor mandar para nós, então, a alteração de 30 para 40, já que aqui pede 40 vagas? Né? Porque, assim, a lei diz 30. Tá, eu não posso aprovar um projeto, eu sou favorável ao projeto, eu não estou aqui para criar problema, só estou dizendo que a lei prevê 30. Como que eu vou aprovar 40? Qual é a lei que prevê 30? A Lei Municipal 5496, de 2019. Ela prevê 30 vagas
Ela prevê 30 vagas. Então, como é que nós vamos aprovar 40, se o máximo é 30? A parte discricionária de alterar, de mudar para 30, eu não posso opinar. A parte jurídica, certamente há um número na lei do plano de cargos de professores X e haverá contratações emergenciais além daquele número, porque aqueles contratos efetivos eles estão em licença, eles estão afastados e precisa uma contratação emergencial para suprir. Então, essa questão do número com o plano de cargos, ela não tem que ser exatamente. Agora, a questão do Poder Executivo e os vereadores sugerirem que diminuam, e o Poder Executivo concordar que não fique, então, essa gordurinha, como foi falado, que fique exatamente os 30, que não tem ali, nesse momento, a questão para poder utilizar como licença, enfim, é possível. Isso é uma discussão entre o Executivo e o Legislativo e vereadores, então. Claro, o que eu quero colocar é assim, está aqui, ó, a Lei Municipal número 5.496 de 2019, que é a contratação emergencial de monitores para creche. A lei existe, mas a lei só prevê 30 vagas. 30. O projeto pede 40. Né? Entendeu? Diante do estudo de vocês, não estou questionando o estudo, mas a lei prevê 30. Então não seria coerente a nossa assessora também nos orientar a questão disso, deles mandar a alteração da lei de 30 para 40, para nós poder aprovar o projeto certinho dentro da lei? Porque eu não quero aprovar um projeto, né? Eu não sou contra, mas não quero aprovar um projeto só para agradar o senhor secretário, quem quer que seja, né? Porque a lei prevê 30, e eu não posso fugir da lei, eu não posso. Né? Então seria, o senhor tem uma justificativa melhor, que pode ser por escrito, o pessoal que o senhor já está aqui, daí para justificar essa expressiva contratação, se a lei prevê 30. E nós, conforme o projeto, ele está legal, mas só que prevê 40, né? Mas se a lei permite o máximo 30, então ele é uma divergência dentro da lei, né? Eu sou pela lei também, e ninguém está aqui para agradar ninguém. Claro, claro. Mas eu acho que desculpe, não sei teu nome. A Cristiane já falou. É em questão, às vezes, de férias, de licenças, né? Que daí teria esse jogo de 10 vagas a mais. Não é isso que tu falou? Como eu falei, não há um impedimento legal, porque se fosse assim, vamos ver quantos cargos tem no plano de cargos para professor. Passou daquele número, se alguém saiu de licença, não se contrata, se fosse nesse sentido. Então, juridicamente, eu não posso dizer, porque tem 40 ali, o plano de cargo falou em 30, que não poderia. E esse critério, recomendação que eu dou para vocês, como jurídico, eu garanto que não há um problema jurídico nesse sentido. Agora, volto a falar, a discricionariedade do executivo pode sim passar para 30, isso não é uma lei, quem decide é o executivo, e vocês como vereadores podem sugerir, sim, seja 30, seja 20, seja 10, e quem vai dizer se tem essa questão de licença ou não é o executivo. Eu dei um exemplo da situação dos professores e outras situações que vêm de anos anteriores, no sentido da justificativa da lei. Agora, a questão do número 60, 30, todos esses números aqui, é o que eu já falei desde o início, desde a primeira explicação. Isso compete a vocês, vereadores, analisar a questão do mérito, juntamente com o executivo, e discutir. Juridicamente, não tem problema. Posso contribuir? Olha, o projeto entrou ontem, hoje e amanhã, né? Eu sugiro para a gente sentar e discutir com o sindicato, não sei se o sindicato sai daqui satisfeito ou não, o Conselho Municipal de Educação, Instituto de Previdência, o professor esclareceu muito bem a necessidade, mas para a gente sentar numa mesa redonda, isso é possível, né? Então, eu sugiro, a nossa comissão, né, o senhor não precisa permanecer na próxima, porque o assunto é o mesmo, mas eu sugiro, máximo, segunda ou terça-feira, semana que vem, a gente sentar numa mesa redonda e
e talvez tu faz mais algumas anotações, a gente fica em dúvida, faz mais algumas anotações, o sindicato faz mais algumas anotações, e ninguém vai votar contra, que é um projeto importante. Mas eu acho que talvez hoje não tira todas as dúvidas, talvez o Diva não lembra de tudo que ele quer falar, o sindicato também, e máximo semana que vem a gente faz a votação, se é possível. Não sei, Cristina, o que tu sugere? Juridicamente não há problemas, né? Vocês são soberanos para decidir a forma como fazem a contratação, a questão do processo, ele veio em regime de urgência, então sempre a casa teve essa tradição de olhar para a questão da urgência do município, necessidade, mas enfim, quem olha isso são os vereadores, eles que dizem se é importante aprovar logo ou não. A lei, ela prevê 30 dias e vocês que são os responsáveis por fazer acontecer junto com o executivo a questão da, enfim, saúde, educação, tudo. Nós estamos dentro do mérito do que vocês podem, é o direito de vocês pedir informações, assim como buscar informações para poder agilizar, ou enfim, como eu falei na primeira reunião que teve aqui de comissões, existe o princípio da não surpresa da lei, né? Existe 24 horas, o período mínimo, e que aconteceu bastante todos os anos, né? Quando existia uma urgência, que se observasse 24 horas de um ato a outro, e nesse período os vereadores podem conversar, podem buscar informações, se não se sentirem aptos a aprovar dentro desse período, tem o período posterior, até 30 dias. Então, as consequências têm que ser analisadas pelos vereadores. Vereador Diego. Eu acredito que o projeto vem em regime de urgência, em função da data de início das aulas, né, a gente sabe, mas se nós fizermos essa rodada de conversa que o Flávio sugeriu no início da próxima semana, acredito que não atrapalhe tanto essa urgência, nem cause prejuízo para o início das aulas, né, Guti? Acredito que não tem problema nesse sentido. Concorda que façamos, claro que depende da comissão também, das demais comissões, que a gente se reúna com uma discussão um pouquinho mais ampla, semana que vem, incluindo o Instituto da Previdência, incluindo o Conselho de Educação, Secretaria, enfim, para a gente poder deixar isso mais esclarecido. Acho que é possível. Pelo que eu entendi aqui, a diferença nessa questão específica aí da lei é de 30 para 40. É só isso. Tá? Se nós vamos ampliar a discussão, né, Flávio, aí a questão do concurso e tal, eu acho que podemos fazer, né? Mas eu solicito que vocês, com carinho, né, aprovem isso tudo hoje e vamos tocar. Nós estamos precisando, gente. Sabe, tá bem corrido, a gente está se inteirando também, né? Não somos tão neófitos assim no serviço público, né? Mas são coisas pontuais que a gente vai deixando lá dentro da prefeitura. Eu tenho a questão assim, é embolar, é fechar, é sentar e discutir e conversar e fechar. Claro que alguns pontos de repente não vão fechar, né? Mas se a gente puder embolar as coisas, resolver, evitar de chamar, porque tudo tem um prazo, né? Com nós, com vocês, né? E eu reitero, nós não temos mais tempo, sabe? Não temos mais aquele espaço, porque tu sempre tem um espaço de manobra. Esse espaço de manobra está ficando curto, sabe? Mas eu concordo, podemos sentar sim, podemos conversar, com certeza. E olha, por que não podemos alterar essa lei, então? Um mecanismo técnico que foi utilizado sempre é a mensagem retificativa, assim como foi do questão do turno único, né? Se o executivo concordar com a solicitação dos vereadores, pode-se mandar uma mensagem retificativa, alterando, então, a quantidade, se claro, isso aí dentro do estudo técnico de vocês e convencendo os vereadores de que é o melhor para o município. Bom dia para todos vocês e o secretário também. Eu concordo plenamente com o nosso secretário aqui, porque eu vejo hoje o relógio corre quanto tempo. Se nós vamos atrasando, a gente sabe que são coisas importantes, mas eu vejo a educação uma coisa acima de tudo, que nós precisamos assim pensar, sempre existe o tempo propício que nós podemos melhorar essas coisas. Só que nesse momento, como o CUT assumiu recém,
é um monte de coisas, sabe? São coisas que mais adiante nós podemos aperfeiçoar. Só que nesse momento a gente veja o melhor do melhor, que seja assim, aprovado, porque é uma coisa que eles precisam. Lá adiante vão fazer novas discussões pelo bem da sociedade. E a gente sabe que é um momento importante agora. Obrigado. Quer finalizar? Nós estamos votando, a relatora deu voto favorável, daí nós temos que acompanhar ou não o voto da relatora. Da mesma forma que no outro projeto, do ponto de vista técnico, também não tem como votar contrário, e também não sou contrário ao projeto, né? Só ressalto, reforço aquilo que eu disse no projeto anterior, que sempre é bom e interessante e é necessário informações mais claras e mais objetivas com relação quando vem um projeto dessa magnitude, no sentido de tantas vagas, mas quando vão ser preenchidas, para quais escolas, em quais áreas, isso é importante, essa análise é importante, senão, embora siga o rito legal e administrativo, é quase que um cheque em branco, né? Mesmo com a aprovação da Câmara, porque tem poucas informações para subsidiar uma decisão num tempo tão curto. Então, acredito que essa reforço, tecnicamente, enquanto membro da comissão, do ponto de vista jurídico, não tem como votar contra, porque está atendendo até a norma legal e a gente está votando aqui numa comissão. Então, do ponto de vista técnico, sem problema. Acompanho o voto da relatora. No ponto de vista para votar com propriedade e com segurança, a gente precisa de informações mais detalhadas. Isso é básico para a gente conseguir fazer uma análise prudente, né, de um projeto dessa magnitude, né? Eu me disponho a vir aqui no momento que o concurso estiver feito, homologado, tudo já tramitado, os recursos, né? Eu me disponho a vir aqui e daí trazer onde é que quantas vagas foram preenchidas e aonde foram. Eu me disponho a fazer isso, tranquilamente. Mas, como eu digo, né, Diego, a gente não sabe porque turmas, né, e ainda mais nas e-mails, né. Qual é a ideia hoje? Começar pelos mais velhos, né, pelo 6º ao 9º ano, depois 1º a 5º ano e depois as e-mails. Então, são os últimos que vão começar. Numa diferença de 10, 15 dias cada um, né, até pela questão do transporte, aquela logística toda que vai ter que ser feita. Então, realmente, eu não sei onde é que vão, né? Porque depende, matrículas, é aquilo que eu falei, tá? Vou acompanhar o voto da relatora, portanto, o projeto de lei número 4/21 está apto pela comissão a ir à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 5/21, solicitamos orientação técnica. O 5 O projeto, então, ele é uma contratação emergencial para 2 secretários de escola. Também veio complementação, solicitei à Procuradoria que nos apresentassem documentos desse afastamento citado, né, desse contrato que se encerrou dia 31/12, o documento ele chegou até nós hoje, e tem toda a justificativa que provavelmente os vereadores já leram na exposição de motivos, então eles podem questionar a exposição de motivos, se acharem insuficiente ou não, podem aproveitar o momento para esclarecer. Juridicamente é no mesmo sentido, já era uma contratação emergencial, não é hoje que ela é emergencial, ela já foi, ela está sendo substituída por uma contratação emergencial, não foi realizado concurso no passado e é necessário realizar o concurso público quanto antes, porque senão o Tribunal de Contas pode vir a apontar, se já não apontou algumas vezes, quando substitui contratos temporários um após o outro, porque no momento que você substitui um contrato temporário, e essa é uma demanda que já vem histórica, é um problema, porque provavelmente não, com toda certeza, esse é um cargo que deve ser ocupado por um servidor efetivo. Não digo esse, eu digo quando a atividade é permanente. Então, cabe ao vereador ver se o documento está ok, se os esclarecimentos são suficientes e ele tem autonomia para procurar isso em outros momentos, não somente na reunião de comissões,
e também compete aos vereadores, de forma geral, fiscalizar a questão da realização do concurso público e o provimento tanto da contratação emergencial como do concursado. Vereadora Daiana. Concordo com a procuradora, a parte jurídica ok, tá? E, na verdade, é a contratação de duas vagas, então, para secretário de escola. Tenho aqui a documentação, ontem também fui, alguém que quiser olhar aqui está a documentação. Estamos sem secretário na escola professor José Luiz Roden, onde venceu o contrato emergencial dele final de ano, agora dia 31 de dezembro. E eu acredito que, pelas explicações que eu tive deles, serão duas contratações, por enquanto, uma imediata, e a outra deixaria também como vaga para a municipalização da Escola de Bela Vista, né? Que aí nós teríamos que fazer outro processo seletivo, né? Aí mais gastos, né? Então, agora, na verdade, é um pouco mais complicado pela situação de estar precisando um já, né? E daqui a pouco vai precisar o outro lá para Bela Vista e nós vamos ter que fazer um novo processo seletivo. Aí terá de novo uma base de gastos, né? Então, eu entendi dessa parte deles a explicação, então, dessa situação. E o voto é favorável, então? Meu voto é favorável. Alguma pergunta? O Diego? Diego? Não. Eu acredito que, também acompanhando a procuradora e a relatora, o voto é favorável. Acho que está documentado a questão do vencimento do contrato, da mesma forma que nos outros projetos. Acho sempre importante, na mesma discussão, a gente conversar com o sindicato, conversar com o Conselho de Educação e com o Instituto de Previdência, né, uma vez que se tratam de servidores municipais. Como a Cristina colocou, a importância, mais uma vez, né, de se reforçar que deve ser feito concurso, uma vez que são cargos que estão sendo reiteradamente, já vem de anos, não é agora, né, já vem de anos sendo contratados através de processo seletivo e não concurso público. Então, de novo, reforçando a importância do concurso público, mas o voto acompanha a relatora. Também, o secretário. Especificamente esse aqui, eu acho que esse aqui é o mais importante de todos, tá? Porque o complexo é uma escola nova, é uma escola que tem quase 300 alunos, por enquanto, a gente não sabe quando, né, aquele esquema que vai vir. E o Joilson, eu sei porque eu dava aula lá, o Joilson, excelente profissional, e um só não dava conta, imagina, né? Então é uma escola grande, precisa secretário, precisa, né? Tem muita demanda hoje de programas federais que vêm, né? É uma escola integral, né? É uma escola que precisa. E como a vereadora Daiana falou, nós temos também a questão de Bela Vista. Então, um vai ser provido imediatamente, certo? E o outro, se fechar, e vai fechar a municipalização, claro, daí ele vai ser provido em Bela Vista. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou a favor de concurso público, tá? E, Flávio, vamos conversar, vamos ampliar essa discussão, e eu me coloco à disposição de qualquer vereador, me visite lá no meu gabinete, como dizia o Bateria, né? Meu gabinete está de portas abertas, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos ter um entendimento, eu acho importante isso, nós vamos trabalhar muito junto, né? Precisamos trabalhar junto, eu acho que todo mundo aqui quer o bem de Três Passos, né? Então, me coloco à disposição para ver essa questão do concurso, e dentro da 173, né? Nós vamos precisar sim, tá? Então, fiquem à vontade para me procurar e vamos ampliar a discussão, sim, vamos ampliar a discussão do concurso, porque eu sou a favor. Certo? Muito obrigado. O meu voto também acompanha o voto da relatora, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 05 vá à votação na próxima 05/21, vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Se vocês querem... Nós aqui tá muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.
Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata de reunião extraordinária número 1/2021. Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 10h40, os vereadores Edivan Baron, Flávio Absreuter e João Roquebol. Eleição para os cargos de presidente e vice-presidente. Presidente Flávio Absreuter, vice-presidente João Roquebol. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 1/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal. Projeto de lei número 2/21, institui turno único no Serviço Municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 3/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação temporária, institui cadastro reserva na contratação temporária, destinado ao atendimento emergencial de necessidade temporária e de excepcional interesse público, nas escolas de rede pública municipal de ensino. Projeto de lei número 4/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público até 40 monitores de creche. Projeto de lei número 5/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente sob regime emergencial e de excepcional interesse público até 2 secretários de escola. Designação dos relatores que analisarão seus relatórios e proferirão seus votos na próxima reunião das comissões permanentes. Projetos de leis números 1/21, 2/21, vereador Flávio Absreuter. Projeto de lei número 3/21, vereador João Roquebol. Projeto de leis números 4/21 e 5/21, vereador Edivan Baron. Nada mais a ser tratado. Foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em votação a ata número 1/2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião extraordinária do dia 14 de janeiro de 2020, às 10 horas. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei números 1/21, 2/21, 3/21, 4/21 e 5/21, já lidos na reunião anterior. Neste momento, os relatores farão os relatórios, análise e proferirão seus votos. Projeto de lei número 1/21. A Cristina já explicou muito bem sobre esse projeto na comissão anterior, que se trata do projeto de lei 001, tem por objetivo a regulamentação do parcelamento da dívida ativa aos inadimplentes, oportunizando o cidadão a pagar seus débitos de até 60 meses, prazo máximo. Esse projeto 001, eu gostaria que o Poder Executivo apresentasse os estudos técnicos, a alteração do número de parcelas, sendo que, se forem 60 meses, ultrapassa o mandato da gestão do atual prefeito. Não que isso seja um empecilho, mas nós gostaríamos que a secretária de Finanças comparecesse numa próxima reunião de comissões. Solicito a manifestação dos demais membros, se favoráveis ao meu voto ou não. Eu acompanho o seu voto, vereador. Vereador João Bol? Acompanho o teu voto. Então, esse projeto fica para uma próxima comissão. Projeto de lei número 2/21. Esse projeto recebeu 2 mensagens retificativas
A Cristina também já deu seu esclarecimento na comissão anterior, não sei se quer colocar mais alguma coisa. Acho que está bem esclarecido, né? Eu só vou ler aqui o que diz o projeto de lei número 002. Vem solicitar autorização legislativa para instituir o turno único, compreendido entre as 6 horas da manhã até as 12 horas de segunda a sexta-feira, que será aplicado somente aos setores e servidores que exercem atividades externas. Um dos motivos é a alta temperatura. Os demais setores permaneçam como estão. O turno único começa do dia 1º dia útil da sua publicação até dia 28 de fevereiro de 2021. Também ontem, eu, vereador Edivan, vereador Diego, sugerimos ao Executivo para colocar os setores que serão abrangidos. Então, veio a mensagem retificativa abaixo, que a Cristina já leu anterior, dos cargos, principalmente os agentes de saúde de endemias, que fazem o trabalho externo e um dia da semana fazem o trabalho interno. E quero também aqui agradecer à servidora Andriele pela compreensão e pela boa prestação de serviços que nos atendeu. Solicito a manifestação dos demais vereadores. Ouvindo atentamente as colocações dos vereadores, da nossa assessora, é um projeto que está tudo dentro da lei, foi tudo exigido, tudo que veio, né? Então, o projeto está apto e o meu voto é favorável para que vá à votação na próxima sessão. Vereador João? O voto é favorável. Meu voto também é favorável. Projeto de lei número 3/21. A procuradora jurídica já deu sua orientação. Passo para o relator, o João, sobre esse projeto. Eu vejo que esse projeto coloca o procurador já expôs. Como a procuradora já explicou, os demais colegas que estão aqui, o Edivan e o nosso amigo Polenta aí, posso dizer assim, em poucos espaços, assim que a gente ouviu bem, o nosso secretário de Educação colocou à disposição, e pelo meu voto é favorável, porque na educação eu sempre vejo que a coisa tem que andar mais rápido, porque é o ponto da vida da criança que deve ser. A gente sabe que mais adiante vamos aperfeiçoar, mas nesse momento o meu voto é favorável. Da minha opinião, como já falei antes, eu gostaria mais de esclarecimentos, tanto dos órgãos do sindicato, do Instituto de Previdência, e eu gostaria de pedir adiamento desse projeto por causa de nós fazer uma mesa redonda para a discussão do mesmo. O projeto, tecnicamente, ele está legal, está dentro da aprovação, né? E as exigências, elas são válidas. A gente não é contra, eu não sou contra, sempre votei favorável, sempre a contratar professor, como eu estava dizendo antes, né? Vou repetir. E nós estamos é um ano atípico, e esse ano vai continuar, ele não vai parar de uma forma brusca, ele vai longe nessa pandemia. E nós vamos sentir uma diferença muito grande em todos, não só nas escolas, na saúde, vamos sentir uma modificação profunda em todos os setores, em todos os lugares. E a gente pede que sempre seja claro nas colocações. E as colocações, isso não é nós que pedimos, e todo vereador exige, né? Porque tu tem que estar atento naquilo que você vai aprovar. E eu vejo aqui hoje, quero dizer para o vereador João e para todas as pessoas que estão nos escutando em casa, que isso aqui, na verdade, é uma repetição de todos os anos. É uma repetição, né? E a gente já enfrentou isso aqui por parte de quem hoje está no governo, que também questionava. E a gente nunca deixou de atender. E tem que ser questionado sim, porque nós, como eu volto a frisar, isso aqui é um cheque em branco que eu estou dando, né?
Eu estou dizendo sim, eu estou autorizando ao secretário, ao prefeito fazer aquilo que ele quer, porque eu estou autorizando. Né? Então, eu vejo a contratação de professor, eu vejo, ele é de excepcional importância. Os colégios não podem parar por causa da falta de professor. Ele não pode parar. Eu sou favorável para que o projeto vá para a votação, vereador. Eu dou o meu voto favorável para que ele vá à votação, sim, porque eu não quero levar nas costas, eu vou continuar fiscalizando, sim, eu vou continuar. Né? Porque as explicações, elas têm que ser dadas. Mas eu não quero carregar nas costas, depois lá fora dizer assim, o vereador Edivan, ele foi contra a contratação do professor. Não, eu quero esclarecimentos, eu quero saber o que eu estou aprovando. Quando você aprova um projeto aqui, colegas vereadores e as pessoas que estão nos acompanhando, eu não estou só aprovando um projeto, estou criando uma lei. E essa lei tem que ser cumprida. As explicações nós vamos pedir, vereador, vamos pedir sim, mas eu sou favorável para que o projeto vá para a votação, sim. Meu voto é sim. Vereador João? Meu voto é sim. Favorável? Favorável. Projeto, então, apto para ir à votação, e a gente vai pedir as explicações no decorrer do ano. Projeto de lei número 421. Relatora Edivan. O colega vereador Flávio, presidente da nossa comissão, eu estava justamente questionando o secretário a razão desse projeto. Porque existe uma lei, a lei municipal, ela existe a lei municipal, tanto que ela nunca foi ocupada, essa lei, ela estava lá uma lei em espera. Né? E a lei, ela permite a contratação de 30 monitores. Está bem claro, é só procurar que todo mundo vai achar a lei. E o secretário e o Poder Executivo estão pedindo 40. Segundo, a nossa assessora disse que não há problema em nós aprovarmos. Mas só que essa lei teria que ser atualizada. Eu até entendo, porque estamos no começo de um ano letivo, eles estão no começo de uma administração, e os problemas, as dificuldades existem. Todos que quando começam, ele tem uma dificuldade grande até ele se achar. Mas diante da colocação da nossa assessora, que diz que não existe problema, Flávio, nós podemos aprovar o projeto sim, porque não vamos ser nós que vamos criar um problema aqui. Mas a partir de agora, que tudo venha conforme as exigências. Né? Não quero que diga, na primeira sessão lá, os caras eles já bloquearam, já trancaram o projeto. Não, eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para fazer as coisas andar. Eu não estou aqui para agradar ninguém, volto a dizer isso, mas estou aqui para cumprir a lei. Então diante dessa situação, diante desse momento, presidente Flávio e vereador João, eu sou favorável ao voto, que vá para a votação sim na próxima sessão. Vereador João? Sou favorável desse projeto porque é muito importante para a sociedade e nesse momento de um ano atípico, eu acho que é muito importante para nossas crianças serem bem cuidadas. Acompanhe o relator. Então, projeto apto para ir à votação. Projeto de lei número 5/21. Relator Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes e as pessoas que nos acompanham, esse é um projeto simples, é um projeto que não carece nem de muita discussão. Já foi muito bem explicado, bem debatido, bem detalhado, né? Então, diante dessas colocações todas, o projeto está apto, sim, e eu sou favorável para que o projeto vá para a votação na próxima sessão. Vereador João? Sou favorável ao projeto. Sou favorável, acompanho o voto do relator. Só antes de encerrar, a gente precisa definir, porque teve momentos que vocês falaram na outra reunião de comissões que precisaria reunião e agora que iria votação. Então, vamos só repassar quais que vocês dizem que está aprovado para ir à votação na próxima reunião, amanhã, e qual vocês querem reunião com o secretário. Eu solicitei reunião, mas a comissão teve 2 votos que achou melhor aprovar. Todos os 5, então.
Então, o número 1 não. O número 1 não vai à votação. As contratações emergenciais é turno único, então, tá ok, pode a votação. A gente não, depois não vamos carregar nas costas, né? Dizer, os caras foram contra, contratamos. Não, não somos não. Nós estamos aqui para debater, discutir, né? Tanto que a senhora está aqui para nos auxiliar, nos dizer o que é legal, o que não é legal, o que está dentro da lei, e a gente escuta e a gente vai por isso, né? Então, a gente... que também daqui para frente, que não sirva a pandemia de desculpa para sempre mandar projetos errados aqui, não. Daqui para frente nós vamos exigir mais, cada vez mais, e que a pandemia não seja desculpa, não. Muito obrigado pela a sua colocação, assessora, e a gente fica agradecido por isso. Então, só o projeto de lei número 1/21 que vai a adiamento, o restante vai à votação. Bem lembrado pela servidora Cris. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião das comissões permanentes.